Balada Compositores, estamos de volta. Paulo Mansur. Gilberto X, depois de mais um Domingo Westeros, voltamos com A Justiça da Rainha. Fique com a gente. E chegando em Dragonstone, quem nós temos? Jon Snow e o Cavaleiro das Cebolas. Foi surpreendente pra mim, que já chegou muito rápido, assim, né? Foi. Independente do tempo, fílmico ou não, eu não esperava que já abria o capítulo com eles. Pois é. Entendeu? Ou seja, é de novo aquilo a minha teoria, que essa temporada é sem enrolação. Vamos resolvendo as coisas. Eu assisti 2 vezes e na primeira vez eu achei que passou muito rápido. Foi 1 hora. O episódio, né? O episódio, eu falei, nossa, 1 hora só, já passou rápido. Depois eu assisti de novo, aí eu vi que não, aconteceu muita coisa. Sim. Eu achei que eles tinham sido apressados, mas não, foi um episódio de muito diálogo. Isso. Entendeu? E aí, inclusive, essa parte do Jon Snow com o encontro dele com a Daenerys foi bem longa, acho que foi a cena mais longa do episódio. Ela foi intercotada, né? Ela teve até uma saída, mas voltava naquele universo, vamos dizer assim, o universo todo do diálogo deles, né? Teve um diálogo longo, que é o primeiro, e depois outros diálogos em si, entre os dois. E o que a gente pode tirar, assim, que foi excelente nessa cena? O diálogo com o Tyrion, né? Já quando eles chegam, põe no ponto, colocando o pé, aquela brincadeira de troca de farpas, né? Na verdade é só uma boas-vindas, mas na ironia entre ambos. O bastardo de Winterfell, né? E o anão de Castle Rock. Mas é um reencontro de amigos. E aí, você ganhou uma cicatriz, ganhou uma coisa assim que ele fala, né? Aí ele dá a entender assim que, Jon Snow, muita água passou embaixo da ponte. E o Jon Snow não fala, mas também aconteceu com ele. Então os dois estão se reencontrando, né? Eram 2 caras inexperientes. Não o Tyrion, mas o Jon Snow, um menino, e hoje é um cara que viveu muita coisa. Então isso é interessante, porque os personagens amadureceram muito nesse período, né? Isso. E aí depois nós temos o surgimento, a apresentação ali pro Jon Snow dos dragões, né? Foi bacana. De uma forma bem inesperada, né? Bem inoportuna, mas mostrou assim, aqui veio, né? Ele passa ali num rasante e tem um outro, né, voando, não sei qual deles que está ali, mas muito legal. O Cavaleiro das Cebolas fica com os olhos estalados. E a cena de passagem, aquilo é uma locação, é CGI, eu não consegui, pra mim é de verdade. Eu acho que acharam, eu não sei onde foi filmado, mas acho que acharam... Parte dela é de verdade. Pelo menos parte dela... Parte dela é de verdade. Muito bom. Até o dragão acho que é de verdade. Tem os planos... Tem os planos abertos que você vê que é coisa... A magnitude, né, daquela região toda ali, né? Aquele outra conversa também do Tyrion com ele na montanha, também do cacete. Sim. Puta, que louco, que paisagem maluca. Todos os diálogos ali foram bem bacanas. Mas assim, voltando um pouco então ao diálogo dele, o encontro com a Daenerys, foi interessante, né, porque foi um primeiro embate, né? Não foi uma coisa... Chegou e já resolveu. Não, tá tendo um embate entre os dois. Houve assim, ela queria que ele já fizesse, né, a reverência, ajoelhasse, e ele tem os motivos para não fazer, entendeu? Então ele fala assim, olha, eu vim aqui, então tudo bem, vamos ajoelhando aí? Não, Daenerys, não é bem isso, eu não vim aqui para isso, né? Tem coisa mais importante, mas cai naquilo, ela não se convenceu, né? Ele não explica direito, né? Fica meio que uma conversa meio de maluco, né? Eles não se explicam nenhum dos dois lados, ela sabe o que ela quer, e ele também, mas meio que não se falam, né? Ela depende dele em certo ponto, porque é interessante ter um aliado do norte, tá certo? A Cersei não pediu para que ele fosse um aliado do norte. Então é interessante que quem faça entrar no Trono de Ferro tenha um aliado no norte. Mas ele também fala para ela o que ele quer, mas não diz a que veio. É mais ou menos isso. Fica o dito pelo não dito. Então fica complicado uma pessoa que nunca viu o outro lá sair fazendo pros dois lados, né? Pros dois lados. Para ele também, ele diz, você não é minha rainha, não é tipo você né? Por acaso está sentado aí, não tem um negócio desse? Que aquilo que eu sempre falo, que para ela aconteceu muito fácil. Ele foi conquistando para ser o rei do norte. Ela não, né? No ponto de vista dele. Mas os dois tiveram assim uma trajetória similar, sofrida, né? E de baixo, né? Isso, então, de baixo. E o Tyrion fez uma boa mediação, eu achei. Sim. Ele foi uma peça assim, fundamental nessa mediação, nesse quase que um acordo, né? Ainda não foi acordado mesmo, mas... Acho que o final, quando ele fala eu estou preso, ela fala, ainda não, né? Então, ou seja, ele não tá, ele é um convidado, tá ali sem arma, né, e tal, ele não tem a liberdade talvez que ele queria, e não resolve no tempo que ele queria. Eu acho que a coisa vai acontecer ainda, não nesse tempo. O Jon Snow tá angustiado, né? Então tomar uma maracujina lá, ele tá meio nervosão, ele tá, né, o coraçãozinho tá palpitando ali. Então ele tá meio angustiado. Eu acho que o ponto foi certo, não dava para um dos dois já sair fazendo não de bate-pronto. E aí
aí vemos Melisandre conversando com Varys, né? E aí cai na nossa teoria lá, quer dizer que a próxima vez que eles se encontrassem ia dar merda. Não deu, porque ela é esperta. Isso. Ó, teve uma boa estratégia ali, já se vazou antes. Mesmo porque ela mesmo comenta, eu acho que só ia destoar do assunto. Isso. Quer dizer, quando o Jon Snow chega lá, Cavaleiro da Cebola, já pedindo cueca, aí dá de cara com a Melisandre, já ia azedar o pé do frango. Aí nego já, pô, mas o que você tá fazendo aqui? Ia tirar o foco do... ia atrapalhar o acordo diplomático, né? Isso. Se tem a pessoa lá que uma das partes já não vai com a cara. Exatamente, ela agiu de bom senso. Ela agiu de bom senso. E aí fica no... Ela falou, já cumpri minha missão, era unir gelo e fogo. Gelo e Fogo, né? Das crônicas de Gelo e Fogo. E fica aí a questão de que ela diz que a morte dela será, né? Em uma terra estrangeira, isso já tem que voltar para Westeros. Né? Então isso eu acho que é legal, já fica uma profecia, e será que ela já viu alguma coisa? Ela viu o desfecho dela, né? Ela viu o fim dela. Eu não sei, será que o fim dela, eu vou especular aqui, será que o fim da Melisandre, o nego vai ver como ela é de verdade? Tipo assim, quando ela morre, ela vira lá só a tiazinha? O que será? Não sei se você vai. Você vai permitir, quando ela morre. Sim, não, sim, se ela. Você vai permitir ou você vai. Se ela for vista morta, e aí a forma volta, a forma verdadeira dela. Né? Talvez ela vai morrer no fogo, né? Vai saber. Não sei, eu fiquei Só curioso. que assim, foi legal, o Varys também foi esperto ali, já sacou que tinha uma coisa estranha. Isso. E aí a Melisandre também deu uma, né, um tapinha nele também, ó. Que você, tipo, ela também já viu sua morte, você também vai morrer aqui. Né? Até aí, né? Então esse foi o segundo duelo de diálogos. Que eu acho que todo esse episódio foi isso, foram vários duelos de diálogos. O DD. Então a reunião é interrompida, porque aí o Varys então entra em cena, a gente sabe onde ele estava, né? Os personagens não, mas aí trazendo a notícia da primeira tormenta de Daenerys, ok? Então assim, a primeira derrota, isso não é... gostei disso, ela despacha os caras, né? Sabe que o Varys... Esse cara veio me falar aqui, acho que não é coisa boa. E aí ela fica sabendo então da derrota do final do episódio 2. E então a gente vê aí, nesse momento, o Theon Greyjoy sendo pescado, né? Com uma lula, né? Que é o seu estandarte. Isso. Entendeu? Por outras lulas, né? Por outras lulas. Né? E aí temos um pequeno embatezinho lá, que ele fala que ele tentou salvar a irmã, né? Só que os caras já ganham, se você tivesse tentado salvar a irmã, você não estava vivo aqui, né? Você não estava aqui. Né? Não vem que se Miguel, não. Ou ele tinha resolvido e salvo e estava com ela, né? Ou ele tinha morrido. Então o fato dele estar ali é porque ele nem tentar ele tentou. Certo? Então quer dizer, não serviu nem para avisar também a Daenerys, nada, não foi ele que avisou, né? Da derrota, né? Não sei, então, acho que é... Realmente ele cagou ali e fugiu. Cagou nas calças, no caso. Pois é, né? Mas não tinha jeito mesmo, ele ia morrer. Né? Foi a melhor estratégia. Bom, aí nós temos a chegada do Aeron Greyjoy, né? Trazendo o presentinho. Então a gente descobriu que o presentinho qual é o presente. Né? E o que eu gosto dessa cena é o povo ali jogando coisa, tal, o povo bem colorido. A gente tinha visto a última vez o povo na Caminhada da Vergonha. Né? Então eu gostei daquelas tomadas que a gente tem a população interagindo. Eu acho que eles gostam de atacar. Quem estiver passando ali, ele quer cuidar de atacar ovo nos caras. Se você visse algum político zanzando por aí hoje em dia, você não ia dar a sua alcovitada? É nesse sentido. Porque eles clamam, chamam ela de assassina para ter matado micela. Mas será que o povo sabia? Sabia. Porque tem o diário de Westeros. Então, só que o povo deveria ter ficado puto, deveria continuar puto com a Cersei, porque a Cersei destruiu o septo de Baelor. Mas eles não, a Cersei jogou nas costas de alguma outra coisa. Foi que acidente. A culpa não é dela. Mas não sei, então, mas o Torta Quente sabe que ela falou pra Arya que a Cersei destruiu o septo de Baelor. Então quer dizer, tá correndo em Westeros que foi a Cersei que fez. Não, na boca miúda todo mundo sabe, mas fica naquela coisa, porque também ela saiu perdendo com a morte do filho, com a morte da nora e tudo mais. Então eu não entendo, o povo talvez não tenha toda uma visão de que foi ela mesmo, né? Fica tipo uma fofoca, né? Será que foi, será que não foi, entendeu? Será que ele sabia Certo, tudo bem. Acho que é coisa do político mesmo, que a gente está vivendo hoje em dia. Será que ele sabia? Será que ele não sabia? Mas aí ele chega à sala do trono e ele continua com aquele jeito malaco, entendeu dele? Senhor de si, passando rímel, né? Passa rímel. Isso. E aí, como é que é? Vai rodar aí? Vai rolar? E aí? Então, já te trouxe presentinho, vai me dar o presentinho? E aí você fala, você vai conseguir quando a guerra acabar. Espera aí, meu filho. A gente sabe que ela vai cortar a cabeça. Se ele não morrer antes, ela vai cortar a cabeça dele. Alguma coisinha rola, isso. Mas o legal é que ele provocando o Jaime, né? E aí, meu, como é que ela gosta, não sei o quê, entendeu? Devagarzinho na pressão. Pois é, o Jaime deve ter ficado
puto, né? Não, você vê a cara dele. Pois Aí é. ele fala, aqui não, depois você me conversa em off, você me conta como é que é a parada. Aqui não. E ela capitaliza em cima, falando que agora tem o Rei dos Mares ali, e o exército na mão do Jaime. Por terra o Jaime e por... E Né? por mar o titio Aeron que tá. Então o Westeros tá garantido. Ela capitaliza em cima daquilo, Isso. fica com as duas e ele volta com a sobrinha. Uhum. Né? E aí temos a cena da masmorra, né? Com as víboras presas ali. E eu até gostei do desfecho, porque eu tava com medo que de novo fosse mais um estupro, Montanha mais uma vez entrando em cena, e ela não, ela paga na mesma moeda. Mesma moeda. Né? Eu tinha reparado que ela tava muito maquiada, aquela boquinha dela brilhante, não tava, tava meio esquisita. Que tava com um glossinho ali. Alguma coisa tava diferente. E ela vai lá dar o beijo e com requinte de crueldade, né? Porque a menina vai morrer na frente da mãe e vai padecer e tudo mais. Então eu achei legal, assim, a crueldade, e ela tá ficando cada vez mais pinel. Então assim, ela tá... A gente dá até um certo dó ali, mas tem que lembrar que elas mataram até os familiares dela lá pra essa vingança contra... Elas se rebelaram contra o próprio Mataram Dornenses. o rei da Isso, Dorne e tudo mais. pra poder atacar. Mas ele não queria, ele sabia que ia dar merda. Pois é. Ele sabia que ia dar merda. Mas tá muito interessante, eu achei que a Cersei tá descendo uma ladeira assim que não tem mais volta, né? Ela tá pinel, totalmente louca, né? Não pode esperar qualquer coisa agora dela ali. Inclusive, a gente pode ver que ela continua estrategista por aquela conversa ali com o banqueiro de Bravos. Sim, né? sim. Que ele até reconhece nela a filha do Tywin, né? Ele fala, você é realmente a filha do seu pai, né? Que ela é direta. Porque né? ela é direta, sabe? Ela fala, não vem aqui com meandros, não, eu sei que você quer aqui cobrar as suas dívidas, e os Lannisters pagam as dívidas e assim, segura aí, aguenta 2 semanas aí, uns 15 dias que a gente vai pagar. Vai cair o cheque aí, eu vou conseguir bancar. Aí você fica pensando, como é que vão bancar, né? Porque tá sem... Né? Então os cofres deles dos Lannisters estão vazios, né? Ele fala que o Robb tinha gastou até as tampas, o Robb era trash, gastou tudo. E aí ele fala assim, ela comenta com ele, você prefere que receber do Lannister, que sempre paga suas dívidas, ou de um bando de maluco, do Track e de eunuco, né, que não tem um puto. Então assim, é melhor você apostar suas fichas na gente, mais ou menos isso, porque ele fala que ele não aposta, ele faz os cálculos e vai mais em quem tem mais chance de ganhar. Aí ela fala que é um jeito bonito de falar não aposta. Pois é. Mas como se fosse a bolsa de valor, o cara fica vendo as ações ali, ó. Daenerys está valendo quanto? E Lannister tá batendo quanto hoje no pregão? Entendeu? É mais ou menos isso. Ela convence ele e ele fala pra ele ficar lá, né, de boa. Né? Fica 15 dias aí com nós, então tamo junto. Voltando um pouco então para Dragonstone, depois disso tudo, nós temos o Tyrion e o Jon Snow em cima da montanha, Isso, né? bonita. Dois contemplando, assim, é que você vê que negócio que é um lugar extenso ali, né? É vasto aquela região. Não sei o que é CG, o que não é ali, mas enfim, é muito bonito e tal. E aí tem uma conversa bacana do Tyrion com o Jon Snow, que é engraçada porque ele fala, pô, eu vim aqui contemplar a minha... onde foi que eu errei e nem isso estou conseguindo, né? Você fica melhor que na paisagem. Aí eles estão discutindo e o Tyrion, o Jon Snow tá meio querendo ir embora, fala que não consegue, tá se sentindo preso. Aí ele fala, o que eu posso te ajudar? Né? O Tyrion fala, o que eu posso te ajudar? Aí corta a cena e a gente já vê o que ele pede. O tal do vidro de dragão, a obsidiana, né? E aí a Daenerys fala, que porra que é essa? Que é isso aí? Não, dá pro cara aí, mano, você não tá nem usando, você nem sabia que tinha. Não vai fazer falta. É tipo assim, mal não vai fazer, né? Se bem que ele poderia ter dito isso pra Daenerys logo no começo. Olha, eu vim aqui mas por conta cai disso também. naquilo que eu discuto, que eles ficam não falando a real, entendeu? Fica, como ela não fez o que ele queria, ele ficou meio mimimi. Né? Eu acho que assim, por você não confiar plenamente, você não vai soltando. Não abre tudo, não vai soltando toda a informação. E aí a Daenerys então fica naquela de beleza, mas vamos ver o que a gente faz aí com essa. Pra que eles querem? Parece que eles vão fazer arma, tal, um negócio assim. Aí ela questiona eles, fala, você acreditou lá? Você escutou um papo de. Parece que ele foi furado o coração. Aí eu tinha um desdém. Aí fala assim, mas você vem com esse negócio desses nortenhos. Eu tenho pra mim que assim, eles estão. Os nortenhos é como se fosse são desacreditados, porque eles acreditam em coisas assim, místicas. Né? Quando cria-se o Sete, lá, a igreja dos Sete Reinos, lá, né, a religião deles, eles deixam de acreditar nos deuses antigos, que seriam a árvore coração, aquela coisa toda. Então os nortenhos ainda têm esse cultivo. Você vê que os Stark têm uma árvore coração na propriedade, que seria como se fosse um altar. Né? Então eu entendo como uma coisa que caiu em desuso. Então o Tyrion fala assim, esses caras são meio esquisitão lá no norte, não é isso? Então, tipo, não acredita em tudo que eles falam, não. Isso colabora para eles não estarem acreditando no que o Jon Snow tá falando. É como se fosse uma viagem, esses malucos ficam lá, muito frio, congela as ideias.
E o cara começa a variar, entendeu? Porque se alguém falasse, no meu ponto de vista, olha amiga Daenerys, tá voando os dragões aí, né? Você acredita em coisa mística. E eu morri e voltei. Talvez ela desse um voto de confiança do Jon Snow, mas eles também não falam disso, entendeu? Então fica essa coisa de entrelinha, não é tudo dito, que é como você está falando. Mas agora vamos ver, ela chega pra ele, depois eles conversam, né, de novo, lá numa outra cena bonita pra caramba, e aí ele começa a questionar, ela libera a extração do vidro de dragão. Porque o Tyrion fala, deixa aí, ele vai minerando, vai trabalhando, enquanto ele vai resolvendo aqui, e depois vê. Dá alguma coisa pra ele fazer. Vê o acordo com ele depois. Vamos resolver o nosso lado aqui primeiro. Dá alguma coisa pra ele fazer. E aí vem a frase, né? Acho que a frase que vai ser substituída do Não Sabe Nada Jon Snow vai trabalhar, Jon Snow. Vai trabalhar, bicho, para de me torrar o saco. Porque ele queria, e aí, mas eu vou, mas você acreditou em mim? Acreditou em mim? Me dá um voto de confiança aí, tamo junto, entendeu? Hashtag, ó, Jon Snow, vai trabalhar. Uma coisa que eu achei rápida, que isso aconteceu rápido mesmo, foi a cura do Sir Jorah Mormont pelo Sam. Porque ele ia ficar só uma noite lá, né? Uma noite ele conseguiu tirar toda aquela camada lá, passar. Né? Foi uma noite. Então, naquela manhã, eu entendo que o tiozão passou lá pra falar assim: ei, Jorah, fez a mala aí? No sentido assim, ou fez a mala ou fez o Araquiri. Nós propomos o Araquiri. Pois é. Que ele propôs para o Sr. Jorah. Então ele foi lá verificar. O Sam foi de papagaio de pirata. Também pra ver se deu resultado. Porque acho que ele fez o seguinte: segura aí, Mormon. Ele foi Mormon com o negócio lá e foi cutucando. Depois passou lá, besuntou o Mormon e vazou. Okay? Então, mas só isso. Naquela noite, com os poderes do Wolverine que o Sr. Jorah Mormont tem, ele recuperou rápido, porque você também não sabe o unguento lá que passou aquela porra. Tinha que ter um elemento mágico esse unguento, não sei. O bagulho é tiro e queda, entendeu? Então aquilo foi cicatrizado. E olha, é o seguinte, tem lá, as chagas estão lá, ele cutuca, dói, mas ele falou, a pele está se recuperando. Então, ou seja, não é que ele está 100% curado, mas a parte contagiosa do troço foi cicatrizada, vamos dizer assim. E aí ele fala, então beleza, mas é um negócio que nunca tinha sido feito aí, quem tentava se fudia. E aí o Sam, por ser nerdão e estudar tal, acho que fez o negócio direitinho. Ele aprendeu a fazer lá, aprendeu fazendo, na verdade. Mas assim, funcionou. Pra mim, eu entendo que foi rápido, foi numa noite. Mas eu não entendo que ele esteja 100% curado. Ele agora vai regredir. Entendeu? Começa a regredir. Pelo menos não está mais contagioso, que já deu a mão pro Sam. Não está contagioso, não está lastrando, continuando, porque o troço crescia cada vez mais. Então ele vai agora começar a regredir. Talvez quando a gente não vai ver ele sem camisa de novo, mas seria uma coisa que vai demorar um tempo até sumir de vez. É isso. Assim que eu entendi. Certo. Só que aí teve uma coisa interessante, né? Aquele diálogo lá foi engraçado, né? Que aí eles tentam dar um migué no Arquimedes. Disfarçando, né? Só que o Arquimedes não cai, né? E aí ele fala, Samuel, né? Vem no meu consultório aqui à noite que a gente vai ter uma conversinha, né? E aí o Sr. Jorah fala, pô, tá ruim aí, deu ruim aí. Deu ruim pra você. Aí ele fala, bom, eu vou saber à noite, né? Só que aí quando vai ter essa conversa com o Arquimedes, não tá noite, tá dia, tá uma puta luz assim, metendo refletorzão ali na janela, mas sabe puta luz entrando. Mas não é, você não entendeu, apesar de estar o inverno ter chego, eles estão no horário de verão. Eles estão no horário de verão na cidadela e anoitece mais tarde. Não, esqueci de colocar um filtrozinho azul ali, entendeu? Né, que é pra fazer à noite, mas tudo bem, passa. Você não sabe que hora que o sol se põe em Westeros, essa é a verdade. Mas fora isso tá bonito. E aí, né? E aí nós temos a punição pro Sam, né? Que não foi bem a punição. Ele até fala, pô, você queria o quê? Um prêmio? Né? Mas foi um prêmio, porque agora em vez de ele ficar limpando latrina o tempo todo, ele vai ficar copiando lá aqueles pergaminhos todos. Que estão se deteriorando. Vai aprender mais. Ele vai ver coisa que o nego nem tá registrado. Pois né? Porque ele vai, tipo, entre aspas, passar limpo. Ele vai fazer o copy desk, né? Ele vai pegar lá o que o nego desenvolveu uma fórmula, alguma coisa, e vai transcrever para aqueles livrão. Não é isso que ele vai fazer? Eu entendi assim. Sim. Né? Então eu acho que ele vai até aprender mais alguma coisa, que vai que algum cara aí desenvolveu alguma coisa e não tá ainda já catalogado, vamos dizer assim. Mas fica uma pergunta, voltando para o Sr. Jorah, que agora ele vai dar linha no pipa. Né? O Sr. Jorah vai agora voltar para Daenerys, que ele fala que deve a vida a ela, né, que incentivou ele a ir buscar a cura, que ele queria se dar um finish, e ao Sam. E você acha que então Daenerys está precisando realmente da ajuda do Sr. Jorah? Pois é, precisa do novo estrategista aí, porque tem alguma coisa errada aí. Talvez assim, né, o que está acontecendo, vai acontecer que ou ele vai ajudar na estratégia, ele vai descobrir
alguma coisinha ali no meio, Quer entendeu? dizer, você está desconfiando que dentro da corte de Daenerys Stormborn, a quebradora de corrente, a mãe da puta que pariu, Tem um traidor aí, tem um rato. Tem um rato aí, bicho. tem um rato. Entendeu? Tem um comedor de queijo aí no meio ali, entendeu? Porque Tá correndo na boca miúda da Porque, internet assim, aí que pode ser isso. a vida da Daenerys não tá fácil. Não tá né? fácil. Porque agora a vida do Sam já melhorou, né? Que eu tinha comentado Não. que nada era fácil pra ele, Pois tá é. até melhorando. Tá melhorando. Quer dizer, na verdade, o grão-mestre, lá, como é o nome? O arquimestre. O arquimestre, ele percebeu que ele tem potencial. Ele percebeu isso nele. Sim. Ele vai surpreender muito lá dentro o Sam, eu acho. Hein? Ele vai sair fodão daquela porra. Enquanto isso, em Winterfell, Sansa, né, está demonstrando suas habilidades, que ela Isso. aprendeu, ela vinha sendo treinada para ser uma lady, né? E agora ela não só é uma lady, como ela aprendeu a ser também uma rainha realmente do, né? Ela estava preocupada com as provisões, Né? E ela vai vir a ser também uma estrategista também, né? De Sim, guerra. sim. Eu acho que em algum momento ela vai ser. Né? preocupada com a questão de fazer um revestimento de couro nas armaduras, porque o inverno chegou, tá certo? Preocupada que a comida não daria para todos, eles têm provisões para um ano, Isso. mas se, por exemplo, os vassalos tiverem que ser acolhidos ali, caso chegue a guerra ali perto ou alguma outra coisa aconteça, a comida não daria para todo mundo, então ela está criando estratégia ali de conseguir mais mantimento, pedir, né, em outras casas, né? Fazer uma coletividade ali. Então ela estava preocupada com a estrutura do local. Achei isso muito interessante. E quem está alcovitando ela ali? Mindinho. Menino, nosso menino, nosso querido menino. Pois é, mas olha, eu gostei desse duelo de palavras, né? Eu gostei do que ele falou pra Sansa. Ele encheu a bola dela de novo e falou pra ela ficar... Falou que ela sabia comandar. Não, Isso. você sabe comandar, não sei o quê, né? E falou para ela ficar esperta e fazer o quê? Esquadrinhar todas as possibilidades. Isso, jogar todos os jogos, ou seja, ser uma enxadrista, Isso. né? Antever os movimentos das peças. Não ficar presa num único jogo. Isso. Né? Que é mais ou menos o que está acontecendo com o Jon Snow. Ele está fixado numa única estratégia ali, preocupado com um flanco. Ele tem uma missão, né? Missão dada, né? Missão cumprida, ele tá lá. Afinal de contas, ele veste preto. Pois é. Vestia. Pois é. E ela tá preocupada, ele cita para ela que ela tem que olhar as outras possibilidades, né? Porque se os caminhantes vencerem, tal, acaba. Mas se eles não vencerem, a vida continua. E é assim, e aí, para onde você vai? O que você vai fazer? Quem são os seus novos inimigos? Às vezes um inimigo, não é isso que ele fala? Pode ser um amigo, o amigo pode ser inimigo, não é para confiar em ninguém, né? A coisa muda, né? Não confia em ninguém, entendeu? E isso serve para ele ficar meio colocando um contra o outro. Assim, e fala assim, olha, você que acha que agora eu não presto, eu posso voltar a ser seu amiguinho. Ele não dá ponto sem nó, entendeu? Esse é o mindinho, Littlefinger. E para finalizar então esse diálogo, que a Sansa já começou a meio ficar hipnotizada com o bigodinho dele balançando, vem lá um cavaleiro atrás e fala assim, olha, tem um pessoal batendo na porta aí, vendendo rifa, né? Aí... E quem era? Quem é que chega? Quem você achava que era? Não, eu tinha certeza que era a área. Eu também. Mas eles fizeram o quê? Um plot twist. Um plot twist. Eu achei do caralho. Entendeu? Quem que surge lá? O branco. O branco. E você já sabe que ele tá meio estranho na hora que ela vai abraçá-lo, né? Ele tá lá meio diferente. Chapadão. Não abraça, tá chapadão, né? E aí temos de novo um outro duelo de palavras. Embaixo da árvore do coração. Olha lá. Se respeitando de novo os deuses antigos. A Sansa com o Bran, né? E ela querendo falar para ele que ele é um Lorde de Winterfell. Agora ele seria, né? Isso, que ele fala que não é nada disso. Isso. Né? Que ele é um novo Corvo de Três Olhos. Porque assim, eu acho que a mesma coisa vai acontecer quando a Arya chegar. Porque assim, o Bran chegou, aí, saudade, Stark. Não sou mais Stark, sou o Corvo de Três Olhos. Aí, a saudade, a Arya chegou. Não sou Arya, eu sou ninguém. Ela tomou no cu, pô. Mas quem chega no Winterfell hoje em dia tá mudado. O cara tá mudado. E a Sansa mudou também. A Arya acho que não vai ser, ela continua sendo Stark, mas ela não é. A Sansa em algum momento vai ver que ela é uma ninja, entendeu? Troca peles e tal. Mas a menininha que foi embora correndo, não sei o que, tal, não é mais, entendeu? Ela passou por muito mais coisa. A Sansa também evoluiu, só que eles mudaram mais, né? Por fora e por dentro, demais, né? Sim. E aí, então, nessa conversa dela com o Bran, de novo, não tinha me satisfeito. Até agora acho que não me satisfez muito bem
essa conversa, mas ficou que nem a conversa do Jon Snow com a Daenerys. Sim. Não entrega muito. Fica faltando. Eu não sei se eles fazem isso porque parece que fica muito explicativo para a audiência, a gente já sabe, Certo. né? Mas a gente quer ver ele contar, quer ver explicar. Mas o personagem fica voando. O outro que não sabe, ele fica meio faltando informação. Por exemplo, eu gosto muito quando ela fala, é pena que o Jon Snow não esteja. Aí ele fala assim, precisa trocar ideia com o Jon Snow aí. E daí ele não vai falar pra ela, tal. Mas assim, fica a pergunta, ele vai dar a letra pro Jon Snow? Eu acredito que sim. Vai contar tudo? Acredito que sim. Trouxe até a certidão de nascimento do Jon Snow. DNA! O DNA ele fez tudo também? Pois é. Capivara, vai dar pro Jon Snow, esquece a capivara. Não, pra convencer, eu tenho que falar, Jon Snow, vem cá, coloca a mão na boquinha aqui da árvore de coração. Vamos conectar. Vamos conectar aqui pra você ver aí. Logo aí, Jon Snow. Né? Que aliás, eu estou esperando isso. Eu achei que ele fosse mandar o corvo lá pra Daenerys, não sei o quê. Alguém tem que colocar a mão na cabecinha do corvo e ver o que ele vê, pô. Sabe? Como é que está a extensão do poder desse olho? Eu vou te falar uma desse coisa. corvo de 3 olhos. Eu vou te falar uma coisa. Sabendo que agora ele já está em Winterfell, me deu até um alívio. Eu não sei o que vem pela frente aí, eu não li os livros. Mas, por exemplo, escutando um podcast, eles mencionam o seguinte, que o fato dele estar na muralha, como agora, onde ele está, meio que libera o acesso, que ele é o passe livre o sem parar lá, do Rei da Noite. Então ele poderia enfraquecer a muralha, a magia da muralha. E a muralha ficaria vulnerável e os caminhantes brancos entrariam. Quando ele saiu de lá, que pressupõe, né? E agora está em Winterfell, beleza. Eu não sei se isso fez até enfraquecer a muralha, mas eu acho que não. Então eles não vão explorar isso. Né? Acho que mas se ele ficasse no Black Castle lá, né? É isso? Se ele ficasse lá, eu acho que poderia ter essa questão, porque a muralha ela é mística, ela não é só física. Sim. Né? Então ele daria esse passe para os caminhantes. O fato dele estar em Winterfell agora, eu curti. Então, passado tudo isso, nós voltamos para quem? Para Tyrion e Daenerys. Isso. E uma cena muito bacana, isso que não tinha sido feito nenhuma vez ainda na série, né? Essa construção que foi a narração e em paralelo, uma construção paralela, a cena acontecendo, né? A descrição da cena e a cena rolando. Entendeu? Isso agilizou a cena. E mostrando, no primeiro momento parece que está sendo uma derrota, mas existe o plano B dele lá, por onde ele levava as coleguinhas dele. Por trás lá, Quando ele levava, porque o Tyrion nunca foi, né? Sempre foi da pá virada, tá certo? O Tyrion reforma tudo, mas se esquece de reformar o esgoto. Põe ele pra acha que tá... Um serviço menor. Que estaria humilhando ele pra... E tava. Tava mesmo, mas ele aproveitou isso, né? Ele soube capitalizar em cima. Isso, exatamente. Fez uma passagem secreta. Exatamente. E no melhor estilo Cavalo de Troia, eles surpreendem o exército Lannister. E o diálogo é bom, né? Como diz um amigo meu, me dá 10 bons homens que eu penetro essa vadia, né? Que é o Rocher do Casterly, né? Só que, após a pseudo-vitória, então, dos Imaculados, o Verme Cinzento percebe que foi fácil demais. Por mais que tenha tido até essa estratégia do Tyrion, aconteceu alguma coisa que estava meio diferente, isso aqui estava muito vazio. Né? E aí quando a gente vê quem que tá lá de novo fudendo com a nossa Daenerys, quem é que tá fudendo virtualmente com Daenerys? O Titio Aeron de novo, pau no cu, então seria a segunda tormenta de Daenerys. Pois é. Por aí que vem essa teoria que possa ter um espião, porque ele tá sempre no lugar certo. Ele tá no lugar certo. Como é que eles estão sabendo que eles iam atacar por ali, sabe? Ficou meio... né? Fica a dúvida. Fica a dúvida. E aí a gente vê então aonde está o exército Lannister. Aonde que estava? Em Jardim de Cima, entendeu? Mas, bonito pra caralho, chegando o exército, marchando, tal, o CGI bem feitinho ali, com todo mundo vindo. Muita gente ali. Só que eles chegam pra montar o cerco. E tem mais gente junto. Quem que tá junto? O Sterling, né? O Sterling, realmente. O pai do Sam, o pai e o irmão. Isso. E o Brown, né? Fazia tempo que eu não via, tava com saudade dele. Largou aquela mulher mocreia dele lá e veio pra... E o que o Jaime deve ter dado mais coisa, né? Falou, vem com nós, que ele sempre mercena ali, né? Nem mostraram dessa vez a barganha, mas que teve. E aí a vovó Olhana, ela olha lá por baixo e vê aquele cerco sendo formado, aquele cerco bonito e tal. Sim. E nisso tá o pôr do sol, né? Tá o pôr do sol aqui e tal, que é uma metáfora bacana, né? Então, quer dizer, o fim da casa tá acabando ali e tal. E aí passa um tempo, você tem uma elipse, né? E a batalha já terminou. Isso. Terminou e tal, aí vamos mais contido ainda de dinheiro, né? Pois Mas funcionou. Funcionou. Mas assim, foi bom porque pra Cersei, que aonde é que tá
a grana com que ela ia pagar os banqueiros tá de lá, Brava. tá lá. Eles já estão lá pegando Os lingotes de ouro. Os lingotes de ouro e tal ali. Além de provisões também, porque eles eram quem fornecia a comida. Uhum. Então, se eles comandam o Jardim de Cima, eles estão tranquilos com relação à comida. Uhum. Porque eles que davam, né? Vendiam, trocavam, faziam aquelas permutas deles. Mas aí também uma coisa, porque aí vamos ter aquela conversa o Jamie sobe lá para encontrar com a vovó Lyanna. Isso. E aí nessa conversa, ela fala pro Jamie, por que o seu pai não veio atacar aqui? Demorou. Né? Demorou para atacar a gente quando eles já sabiam que os seus cofres estavam vazios. É que o seu pai era mais ponderado e tal, enquanto a Cersei tá maluca. E metendo o pé pelas mãos. Foi isso que ela falou, ó, ela tá fazendo coisa que ele nunca faria. Até porque nunca existe uma certa integridade, né? Uma questão de honra, né? Aquela coisa, o cara, você entendeu? Daria mais uma chance, não ia bater de frente como bateu. Mas é porque já aconteceu entre eles, né? E aí o desfecho da cena mostra o porquê que também a Cersei fez isso. Né? Pois é, a parte lá com a vovó Lyanna é que ela foi veaca, né? Foi malaca, tal, tudo. Ao final ela conta pro Jamie que foi ela que envenenou o Joffrey, né? A construção da cena, né? O Jamie vai lá, pega uma taça de vinho. Eu falei, mas o que? O Jamie não bebe e tal. Ele coloca a taça de vinho ali, começa a conversar. Ela fala, como é que vai ser? Vai ser com essa espada aí? Como é que era o nome dessa espada? Essa espada do Joffrey? Lamento de viúva. Lamento da viúva. Lamento da viúva. Pena que ele não usou. Um pau no cu, né, aquele Joffrey? Ela fala assim. Fala. Aí, não vai ser. A Cersei tem um monte de ideia, mas eu tenho um negócio mais sutil. Sapeca ali um veneninho, pá, suado. Então, não, pagando, sem saber, até ela tá pagando com a mesma moeda. A Cersei. A Cersei. Aí ela fala, beleza, vai doer, como é que é? Não, o negócio é suavão, você vai tomar aí, tira e queda, tá bom? Tomou lá, né? Beleza, aí ela fala, já fudeu mesmo, e dá a letra certinha, começa a descrever a cena da morte do Joffrey, e fala, eu faço questão que você fale pra Cersei que fui eu, deixa lá o recado, fui eu. Foda demais. Pois né? Quer dizer, ela morreu dando tapa na cara da Cersei. Pois é. E eu fiquei muito sentindo que eu gostava demais dela, da vovó. Eu acho que os diálogos entre o Tyrion Lannister e ela eram os melhores da série. Quando ele morreu, já ficou meio capenga a participação dela. Né? E agora ela morrendo, a série como um todo perde. A série como um todo perde. Pois é. Muito legal. Mas tinha que ser, né? Uma hora tinha que morrer, a casa dela realmente, todos os descendentes já tinham perecido. Sobrou ela, né? Então a dinastia dos Tyrell acabou. É isso? As casas estão morrendo, estão sumindo, né? Pois é. Nesse tabuleiro, quem sobreviveu nesse tabuleiro aí? Não, então nós temos os Lannisters, Stark. né? Os Starks, Targaryen só por causa só tem a Daenerys, certo? Né? Os Turley, os Greyjoy, né? Os Mormon. O Greyjoy nos três, né? Eu não sei se tem mais outras casas que vão entrar na história aí, que ainda não apareceram, mas né? Dorne deve ter ficado alguém em Dorne, né? Pra dar segmento. Será que não vai ter uma vingança também? Não vão tentar fazer alguma coisa? Pois é. Não sei. Mas eu sei que teve um memezinho na internet que colocaram aqueles óculos lá de Thug Life, Vida Bandida, na vovó. Na vovó, porque ela foi realmente ali, né? Veaca. Bom, em suma, né, o que nós tivemos nesse episódio foi não só a justiça de uma rainha, mas foram mostradas todas as rainhas de Westeros, né? Que na verdade o Westeros está sendo comandado por rainhas. Nós temos a Cersei, temos a Daenerys, a Sansa, a vovó Lyanna, que foi o último momento do seu reinado. Então, são elas que estão dominando. Aí, ó, a mulherada que está dominando a série. Sempre foi, né? Mas nesse episódio específico, mostrando que elas estão comandando aí o joguinho, né, no tabuleiro de War, né? De Westeros, né? São elas as comandantes. Bom, para encerrar, né, eu queria falar uma coisinha que depois passado o segundo episódio, nós ficamos discutindo, vendo coisas na internet, e parece que todo mundo entendeu, meio que erroneamente, que aquele lobo que a Arya encontra no segundo episódio não tinha sido o lobo dela, mas parece que realmente é a Nymeria. Né? É o seu lobo, porque parece que nos livros o lobo dela, ele também forma uma alcateia, né? E fica por aí, zanzando ali pelo norte e tal. E é por isso que ela não morreu, porque realmente era o lobo dela. E quando ela diz, essa não é você, né? Que ela fala, vem comigo, vamos lá eu tô voltando para casa, vem comigo. E ela não quer ir, né? Ela vira as costas e vai embora com sua alcateia.
Então é a mesma frase que ela falou pro Ned, que o Ned tava querendo passar pra ela, olha, eu vou te fazer, eu vou te arrumar um casamento, não sei o que, tá lá na primeira temporada. Quando ela e ela fala, não, essa não sou eu. Não é quando ela tá treinando com o Cyril Forel? Depois ela começa a treinar com o seu professor e aí de ele dança. percebe que ela nunca vai ser uma lady. Nunca vai ser uma lady. E lady. ele até então incentiva. Isso. Já que vai aprender, aprende bem feito. Isso. E ela, então, isso foi o que aconteceu com ela. Ela passou por tudo aquilo que ela passou até agora e ela realmente mudou, transformou. Da mesma forma, a Niméria, que ficou ali zanzando pelo norte, formou uma alcateia e não é mais aquela lobinha que era o pet dela. Isso, não caberia para a Niméria ficar andando de cachorro do lado de alguém, não é isso? Pois ela é. Agora tem uma independência. Pois é, É isso, pois é. Lembrando que na primeira temporada ela fugiu depois que ela mordeu o Joffrey, né? A Arya jogou umas pedras nela pra ela ir embora, ela fugiu e aí ficou zanzando por aí. No caminho de Porto Real, quando eles jogam a espada ela joga a espada do Joffrey na água e tudo mais, né? Antes da morte do açougueiro. Isso. Filho do açougueiro. Bem, decompositores, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo. Comente aí, né, o que você achou desse episódio, queremos saber, se vocês gostaram ou não, né? E clique naquela sinetinha, né? Para receber as notificações do canal. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Twitter e Facebook. Se inscreva no canal. Apesar de eu ter achado na segunda vez que, ao contrário da primeira, né, que o episódio não foi tão rápido, né, quanto... Cara, nem eu entendi, velho. Apesar de eu ter achado na segunda, ao contrário da primeira. Eu não entendi. Eu tô do teu lado. Vamos lá.